Se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite, né? Vou pedir encarecidamente para você se inscrever aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixar o seu like e ativar as notificações. E assim você vai ficar por dentro de todas essas questões referentes a maçonaria, né? Eu queria me dirigir à arte real, né? Então, vamos começar aqui dando uma olhada na questão que é a seguinte, né? Pergunta é a do Vitor Machete, né? O Vitor, na verdade, ele faz parte da área de membros, né? Então, aqui no canal Fatos Maçônicos, nós temos uma área de membros, né? Que é o pessoal que apoia esse projeto, que é o projeto do canal Fatos Maçônicos, né? Onde as pessoas colocam seus comentários nos vídeos e, em contrapartida, né? Elas têm as respostas na nossa área de membros. Deixa eu pôr aqui, ó. Deixa eu mostrar para você como é que funciona. Nós temos uma área de membros aqui, certo? Você pode, é muito fácil de observar essa questão. Aqui, deixa eu puxar para cá e você... Opa, não, você vem para cá, isso, e você vem para cá. Calma que aqui é tudo meio que, o negócio você já sabe, né? Então, aqui você tem a página inicial, né? E no início, né, na primeira parte aqui no nosso desktop... Fala, aqui, opa, vamos baixar Você tem os vídeos exclusivos aqui, que eu chamo Café com Maçonaria. Então, o que acontece? Sempre eu chamo o pessoal toda semana, né, pra fazer uma live, né, nosso Café com Maçonaria. Nós temos a área de comunidade, que a gente vai disponibilizando material também, né, o material da semana, sempre disponibilizando material muito bacana para aumentar o acervo de conhecimento das pessoas e fazendo os vídeos, assim, trazendo mais, dando respostas, assim, mais particulares, podemos pôr desse jeito, né. E uma dessas, justamente, é a do Vitor aqui, que ele perguntou o seguinte aqui, né? Vamos ver certinho. Que é essa aqui, ó. Essa questão. Aqui, ó. Maçonaria, um sistema de moral, né? Um sistema da moral. Sistema de moral peculiar, confundido com alegorias e fielmente guiado por símbolos. Maçonaria também seria isso? Olha, também, né? Eu vivo falando aqui. Por que houve essa pergunta, na verdade, né? Existem algumas definições do que se refere maçonaria. Então, se você for pegar, se for um estudioso, obviamente, né, de outros sistemas e tal, né, você vai dar de frente, ou vai dar de encontro, certo? Com a definição inglesa do que se refere maçonaria. Então, eles falam lá na Inglaterra, né, e velado por símbolos, né? Essa questão eu já falei bastante aqui no canal, né, que eu concordo discordando ou não concordo, afinal de contas, né? Porque maçonaria é um sistema iniciático, sim, né? Que trabalha com a filosofia, adornado por alegorias e velado por símbolos, né? Então, o que acontece, né? Maçonaria é muito mais do que um sistema de moralidade, né? Existem sistemas de moralidade, né? As questões aí públicas também, né? Maçonaria também, se você for observar com um determinado critério a questão, sabe? Obviamente, né? Isso aí não é uma coisa tão simples, tem que ter um pouco de conhecimento de causa, ou muito conhecimento de causa, né? Tem que ter uma base referencial que seja adequada, né? Senão você vai acabar se perdendo, vai indo para as superstições ou vai indo para as teorias de conspiração, né? E isso é uma lástima, né? Que a gente acaba observando dentro da maçonaria, a confusão, né? Do que se trata a maçonaria, né? Muitas vezes pela grande maioria das pessoas de fora, obviamente, mas também alguns irmãos têm algumas confusões, né? Sabe? São situações que foram acontecendo no decorrer da história, assim, com algumas influências, assim, que acabaram se tornando superstições, etc. Então, tem essas questões na maçonaria. Maçonaria é feita por homens, então, certo? Os homens são falhos, trazem os seus valores culturais, né? Aonde moravam, qual a religião que acabam praticando, às vezes é um costume de família determinada religião. Então, como ele tem uma base mais ou menos alicerçada nessas questões, né, ele acaba vendo algum padrão parecido na maçonaria, acaba tirando a maçonaria por alguma coisa particular e não é. Não é. Essa que é a questão, né? Então acontece esse tipo de coisa, né? Então ele perguntou, será que a maçonaria é só um sistema de moralidade? Não, obviamente não. É muito mais do que isso, né? Como eu vivo falando. A maçonaria é um sistema iniciático, né? Primeira questão que tem que se pôr na cabeça, de novo, vou falar de novo, né? Existem, basicamente, 3 limites das coisas, né? Ordens
metafísicas, né? Ordens metafísicas, né? E daí correntes, né? Vamos falar, correntes metafísicas. Quando eu falo corrente, é uma coisa que engloba todo o nosso planeta Terra, né? Ele existe, né, no planeta Terra, né? Independente da questão de tempo e espaço, né? Ou seja, pode ser uma coisa muito antiga, pode ser uma coisa mais contemporânea. Mais antigo, a gente tem um rastreamento histórico da questão, né? E para entender isso daí, claro que você tem que entender história, antropologia, né? Desenvolvimento dessas correntes, certo? Nesse sentido, né? Muitas vezes a arqueologia, né? A pessoa vai lá, é verdade, o Buda fizeram uma escavação, acharam um negócio lá na Índia, lá que era do tempo do Buda e não sei o que, os sutras. Assim, um exemplo ampassando da questão, né? Bem grosso modo falando. E daí tá, essa questão. Primeira questão, existem os limites das coisas, né? Uma ordem de metafísica, por exemplo, é diferente de uma religião, né? Que faz com que tem objetivos diferentes, né? A religião faz com que você se religue ou religare, né? E, obviamente, eu estou falando numa visão ampla das várias manifestações religiosas que ocorreram no mundo desde que o mundo é mundo, né? Desde que o homem viu lá o fogo, né? Pegou fogo, caiu um raio, sei lá, um mito isso daí, né? Caiu um raio do céu e, de repente, começou a pegar fogo numa árvore lá e ele viu aquele elemento, né? Que para ele não era um elemento normal, né? Pela primeira vez ele achou que aquilo lá era uma manifestação divina. A partir dessa manifestação, ele começou a concatenar as coisas e viu que a questão material não era a única e exclusiva existente, existia uma contraparte, né? Ele começou a descobrir, na verdade, a sua essência, e o fogo representa o espírito, para quem não sabe. Então, isso daí é complexo, né? E veio se desenvolvendo durante a história, e cada cultura, cada povo acabou desenvolvendo seu ponto de vista com relação a isso. Certo? Então existem inúmeras religiões, né? Muitas já deixaram de ser praticadas lá na Babilônia, na Síria, na Mesopotâmia, na Fenícia. Então existe uma série de movimentos religiosos. Hoje você tem, eu só vou falar algumas, né? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, a fé Bahá'í, certo? As religiões afro, candomblé, umbanda, quimbanda, aqui no Brasil, por exemplo, né? Mas tem as vertentes do cristianismo, né? O catolicismo, o protestantismo, etc. E aí você rapidamente já começa a observar que existem uma série de linhas, né? Dentro dessas correntes maiores existe uma série de linhas, né? Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Essa é a religião. E a função principal, objetivamente falando, é a questão do religar. Religar você com você mesmo, religar você com a comunidade, religar você com a divindade. Então, esse é o objetivo do religare, do latino, ok? E daí você tem as ordens iniciáticas. A ordem iniciática legítima aqui no Ocidente, que existe ainda, né, e mais popular, obviamente, é a maçonaria. É uma sociedade fechada, obviamente, porque é uma sociedade para iniciados. Ela traz um conhecimento esotérico. O que é esse conhecimento esotérico? É um estado de consciência, onde aquela pessoa chega a um determinado ponto, por exemplo, que ela consegue decodificar, né, aquelas questões do simbolismo, dos mitos que a maçonaria acaba trabalhando. Então, esoterismo é um estado de consciência, né? Por exemplo, né, você, um estudante aí do 2º grau, ou uma pessoa que, sim, uma pessoa assim que tem uma vida normal, trabalha, tem seu trabalho, etc, etc. Tá. De repente você vai conversar com um cara, né, que o cara é um doutor em matemática, em cálculo diferencial, certo? A visão matemática dele vai ser, obviamente, muito diferente da sua, né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que um cara que é especializado em determinados assuntos, ele vai ter uma consciência muito mais ampla desse mundo da matemática, desse limite da matemática, né? Da lógica, inclusive, né? Então, é muito diferente, né? Uma pessoa extremamente especializada de uma pessoa comum. Então, ele tem, podemos, entre determinadas aspas aí na história, considerar que essa pessoa tem um determinado conhecimento esotérico, um conhecimento interno, muitas vezes, né? Que ele acabou adquirindo, né? Obviamente não foi uma coisa fácil, né? Por muito trabalho, muito estudo, né? Ficou se debruçando, às vezes, anos e anos para entender o cálculo diferencial. Isso é só um exemplo. Na maçonaria não é diferente, né? Nos contextos da maçonaria não é diferente. O maçom que entra, ele precisa ter uma base muito bem fundamentada, como eu sempre digo, né? E aprofundar-se, pesquisar cada vez mais, né? Conhecer a história, e aí que eu sempre falo, né? Esses tempos eu estava conversando com um irmão de Minas Gerais aí, e eu falei, cara, você não entende a maçonaria através somente da história.
né? Se você pegar toda a documentação da maçonaria, e já ocorreram erros crassos aí, observando sobre esse ponto de vista. O ponto de vista da história, sim, é importante, mas você tem que ver como essa história acabou se desenvolvendo, né? Você vê as datas, né? Eu quero dizer o seguinte, você vê as datas, como é que as coisas surgiram, né? O que acabou acontecendo, mas puxar para o lado da antropologia, ou seja, uma análise do desenvolvimento dessa peculiar sociedade, e você vai perceber que tem algo a mais, que é a questão doutrinária fora a influência espiritual. E daí nós temos a contraparte mais pura da maçonaria, que é o contexto da metafísica, a influência espiritual, né? A verdade, né, por trás de tudo aquilo. E para você chegar a essa verdade, obviamente, você tem que ter um nível de conhecimento, um nível esotérico muito elevado, se é que existe essa palavra, né? Ou você, aqui na verdade é assim, ou você tem um nível esotérico ou você não tem. Simples assim. Então, grande parte das pessoas que lidam com determinados assuntos não detém o nível esotérico adequado. Isso é um fato, né? E daí a gente vê uma concatenação, podemos pôr desse jeito, de ideologias e coisas erradas, né, a respeito do determinado assunto, né? Pontos de vista equivocados, bases referenciais erradas, né? E o que leva, obviamente, a interpretações que não são corretas e muitas vezes não são adequadas. Esse é o fato, né? Então, a maçonaria não é um sistema de moral, né? A moralidade, né, o comportamento, né, você vê que é uma questão cultural, criada inclusive pelo homem, né? Porque nós temos a nossa moral aqui ocidental ou até brasileira. Se você for, por exemplo, né, para um país da Europa ou do Oriente Médio, assim, já é um extremo, ou até mesmo da Ásia, né, um país totalmente oriental, você vai ver que os costumes são muito diversos aos nossos, são muito diferentes, né? O tratamento com as pessoas é muito diferente, né? Eles têm um histórico muito diferente do nosso, às vezes são muito mais antigos, né? O Brasil, se você pegar e parar 1500, é muito recente, né? Para a questão de um aglutinar cultural conciso, né? E você pega, por exemplo, em muitos países da Europa, os países são milenares muitas vezes, né? E lá no Oriente Médio, mais ainda, né? Então, a origem da vida começou lá para aqueles lados, né? Então você veja como é antigo. A África, né, para não deixar ninguém de fora, né? Também você veja, o homem começou a surgir na África, essas coisas todas, né, que a gente vê através da arqueologia. Então, veja a complexidade. E dentro desse caldeirão, né, o homem foi desenvolvendo tanto essa visão religiosa, como eu falei, né, como outros aspectos ligados à filosofia, né, que seria a observação de você mesmo e do que está em seu entorno, né? E foi desenvolvendo o conhecimento. Então tem várias e várias fases. Eu falo aqui em vários vídeos no canal Fatos Maçônicos, então convido você a conhecer, né, sobre essas questões. Eu falei já de Rosa Cruzes, então eu faço assim, um apanhado histórico, né, do desenvolvimento do ser humano. Então você observa isso com bastante... isso é uma coisa fácil de se observar quando você tem um ponto de vista adequado, né? E dentro desse cabedal de desenvolvimento intelectual, lógico, muitas vezes religioso, né? Porque a religião tem esse aspecto também, né? E sofre também com o mesmo aspecto, porque ela tem esse lado da lógica, da questão da razão, né? Que aponta para a metafísica, ou seja, para o campo espiritual, mas também é muito alicerçada em questões de superstição. Então tem que se tomar muito cuidado. Por isso que existem os doutos da igreja, os doutores, as pessoas que se debruçaram sobre a questão assim do Código de Direito Canônico, falando da Igreja Católica Romana. Você tem grandes doutores como São Tomás de Aquino, por exemplo, que é um meu herói, para falar a verdade, né? Tem que se debruçar e saber o que essas pessoas, essas figuras históricas, né, que no caso dele se tornou um santo, inclusive, né, falaram sobre essa questão, que é justamente a ligação da razão com a espiritualidade, né, nesse caso específico, né? Mas tem muitos outros, né, de outras linhas, como as linhas da filosofia, que a gente pode falar, né? Os grandes pensadores, como René Descartes, como David Hume, Spinoza, enfim, certo? Daí os pré-socráticos, né? Pitágoras, Parmênides, daí você tem vamos pôr assim, os platônicos, mas tem o Sócrates, o Aristóteles, por exemplo, e o Platão, obviamente, né? Então, depois os neoplatônicos e assim que foram desenvolvendo as ideias a partir do platonismo. Não é outra, como é que é esse assunto para outra história. Mas você observa que a maçonaria é muito mais do que simples conduta moral, né? Claro que o pacote da moralidade faz, obviamente, parte da maçonaria, porque o maçom verdadeiro, o iniciado, né, aquele que recebe a influência espiritual,
muda a sua condição. Né, muda a sua condição e vai mudar. E essa mudança de condição, esse aprofundamento nas questões que de fato são essenciais, vai mudar a sua conduta, inclusive moral. Isso vai se apresentar no comportamento, né? Porque o maçom também tem outra questão, que o maçom é um líder. Né, ele sempre vai ser um líder. Né? O verdadeiro maçom, eu estou falando. O verdadeiro maçom, se a pessoa é iniciada, ele vai ser um líder. De repente ele foi iniciado ontem, por exemplo, né? Certo? Mas você vai ver o histórico dessa pessoa. Às vezes a pessoa trabalha, pode ser um funcionário público que trabalha em um determinado departamento ali do serviço público. Um exemplo, né? Certo? E você vai ver que esse cara tem uma determinada liderança, ou tem uma especialização, ou é um cara de frente, uma pessoa que tem uma visão de vanguarda na questão, né? Então, a maçonaria acaba agregando esses pensadores, como agregou, né, no decorrer do seu desenvolvimento histórico, depois da sua organização em 24 de julho de 1717. Então a gente vê que é um cabedal, na verdade, de pensadores. Por isso é uma, entre outras questões também, entre essas questões mais sutis, que são a questão do entendimento dos ritos, símbolos e mitos, também é um celeiro, né, de liberdade de pensamento, que agrega todos esses valores e todas as pessoas que são muito importantes, não somente para as correntes maçônicas que acabaram se desenvolvendo, mas vez ou outra, obviamente, né, são responsáveis, cada um é responsável pela sua questão, vez ou outra também responsáveis pelo desenvolvimento, e você vai observar, né, conhecendo os maçons famosos que passaram, né, no decorrer do tempo, muitos maçons fizeram muitas coisas agregadoras, você vai perceber que eles tiveram um impacto significativo, né, no desenvolvimento da sociedade, ou nos seus campos de atuação, ou nos seus círculos internos. Então, olha que interessante que é essa questão. Então, pense muito nesse assunto, né, que a maçonaria, de fato, não é simplesmente uma ordem, um peculiar sistema de moralidade, certo? É muito mais do que isso. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Quer saber mais sobre essas questões que, de fato, eu concordo comigo, observando sobre outro aspecto, são deveras complexas, na verdade? Conheça meus materiais lá no meu site luismiller.com.br, cursos em vídeo e muitos livros para você expandir o seu conhecimento. Te aguardo lá dentro dos materiais, dentro dos cursos em vídeos, e até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.